Douglas, vamos começar logo o assunto, porque falou que é Vamos, dinheiro, a galera vem, e a gente tem muita coisa para falar. vamos A lá. ideia hoje é a gente só bater um papo mesmo. E eu selecionei algumas perguntinhas lá que eu coloquei na Bom, caixinha. E assim, eu passei até para o Douglas algumas já, né, para a gente ir organizando, mas na minha opinião, tem dois grupos de dúvidas ali, dois grupos de pessoas aham. ali. Eu Mas reparei isso também. hoje eu vou me segurar para não falar muito, para você poder falar com a turma. Mas o que, que eu acho importante, por que, que a gente está batendo esse papo aqui? Porque eu tenho falado muito aqui, né, no meu Instagram e também para as pessoas que estão acompanhando, o quanto esse olhar para as finanças e essa organização financeira foi responsável por toda uma mudança na minha vida, toda uma reestruturação. E hoje, eu acho, Douglas, que você vai concordar comigo, que não tem como a gente também falar sobre esses assuntos dentro desse contexto da quarentena, né? Uhum. Porque, na minha visão, eu acho que é a conclusão que a gente vai chegar, não vai mudar muita coisa do conceito ou do que precisa fazer, mas a gente precisa considerar esse contexto, porque as pessoas elas estão cada uma tem um motivo diferente por estar preocupado ou atento às finanças nesse momento, né? Uhum. Então, fala um pouquinho aí pra gente, fala por que que a gente está nesse bate-papo hoje, de onde que, como que começou tudo isso, para a gente já partir para Vamos as lá. perguntas e começar a tirar as dúvidas da galera. Se vocês tiverem mais dúvida também, Vai colocando vai. aí. Camila já quer ganhar brinde ali, ó. Vai ganhar Calma, calma. 50 dicas para ficar rica nessa live de hoje. Ai, ai. Vai lá. Então vamos lá, pessoal. Deixa eu me apresentar rapidinho aí Primeiro pra galera da. põe o cronômetro aí pra gente não perder a hora, não derrubar a gente. É, é, deixa eu. Você põe aí ou põe aqui? Pra Põe gente não aí. perder. Deixa eu achar meu cronômetro aqui, que eu tô no meu tablet aqui, eu não sei como é que eu coloco esse cronômetro aqui, não. Mas vamos lá. Depois, daqui a pouquinho, quando a gente começar a bater um papo aqui, eu coloco aí. Tá. Enquanto você fala, eu acho o cronômetro aqui. Bom, pessoal, vamos lá. Só para me apresentar um pouquinho, né, para saber como é, vocês souberem como é que eu conheci a Jaque. Meu nome é Douglas, né? Eu sou administrador de formação, com algumas pós-graduações na área de finanças. E comecei a minha trajetória de investimento em 2017, né? Quando eu falei assim, meu Deus, eu preciso fazer esse dinheiro, parar de gastar ele e começar a fazer o dinheiro trabalhar para mim. Em 2017 eu comecei essa trajetória, mas em organização financeira eu já faço isso desde os meus 17 anos, quando eu comecei a trabalhar. Então é mais ou menos esse papo que nós vamos bater hoje aqui. Conheci a Jaque lá quando a gente trabalhou no Estado, né? E de lá para cá, então, uma parceria que se formou. Surgiu um curso a Não, mas partir antes disso. disso é importante Ah, você falar onde que foi o seu ponto de virada aí para eu assumir vou esse chegar papel. Eu vou chegar lá, calma, Jaque, olha a pressa. Então a gente se conheceu no governo do estado, né? A partir disso aí a gente formou uma parceria, mas antes disso, né? Agora sim eu vou falar. Ela quando entrou lá no estado, né, para fazer a parte de gestão de projetos junto com a gente lá, ela fez digamos assim, uma degustação e uma imersão nossa com o Tô Evoluindo. Então, a partir desse Tô Evoluindo, né, que a gente teve a oportunidade de fazer lá, a equipe de gestão de projetos teve a oportunidade de fazer, é que eu comecei a entender que eu posso ajudar as pessoas por meio da educação financeira, né, digamos assim. Então, a partir desse momento, né, eu tive a chavinha de virar e falei bem assim, olha, vamos começar a trabalhar nisso, porque tem gente que precisa, tem gente que quer, e por mais que as pessoas tenham bastante informação hoje na internet, falta o básico, né? Falta aquele start de falar bem assim, olha, como é que eu consigo me organizar, quais são as caixinhas que eu coloco no meu orçamento, como é que eu faço para sobrar dinheiro, para aí sim começar a investir. Porque não adianta nada a gente falar de investimento se a gente não tem a capacidade de poupar o dinheiro, se a gente não tem a capacidade de ganhar mais dinheiro ou de reduzir os nossos gastos. Então, falar sobre investimento, antes disso, é falar sobre a capacidade de poupar da pessoa, sobre a capacidade de fazer com que a pessoa se relacione bem com o seu dinheiro
tenha objetivos e, a partir desses objetivos, construir as melhores planos ou estratégias financeiras para atingir o seu objetivo. O Douglas é meu pupilo, assim, né? E tem o Vitor aí também que tá aí na live, né? que também fez parte dessa mesma turma. E o mais legal foi ali, assim, as pessoas conseguirem descobrir novas possibilidades e que foi o que aconteceu com você, né? Hoje você continua sendo servidor público, mas também está aí empreendendo e ensinando. E, obviamente, que eu não sou boba nem nada, já catei você para fazer parceria comigo e a gente está junto nessa jornada das finanças. Exato, exato. Douglas, eu queria começar, se você me permite, com as perguntas. Eu vi lá muitas perguntas relacionadas assim, do tipo, desde como sair da merda, de como, assim, como começar a investir, ou como fazer sobrar dinheiro, ou, sabe, assim, pessoas ainda com muitas dúvidas, ou agora, nessa quarentena, experimentando aquele friozinho na barriga, aquela taquicardiazinha de não estar preparado para a crise. Então, você já falou aí que antes da gente pensar em investimentos, e teve muita pergunta também com relação a ações, o que eu invisto agora, a gente vai chegar lá, calma. Mas assim, qual que é o primeiro passo? Primeiro passo para responder a essa pergunta, assim, como sair que foi um pouco do que aconteceu comigo, né? Eu vinha de uma história de ser bem sucedida salarialmente, mas eu não tinha uma saúde financeira. E eu dei essa virada com esse método aí que você está ensinando. Então, qual que é o primeiro passo? Primeiro passo, saber aonde você está. Porque assim, a gente começa a pensar sobre investimento, sobre poupança, qual a melhor ação e tudo mais, mas você não sabe como é que está a sua saúde financeira nesse momento. Você não sabe quanto de dívidas você está, você não sabe quanto tempo essas dívidas vão durar, você não sabe a quem você está devendo, desde o banco, no crédito, no cheque especial, até a tia da padaria, digamos assim. Então, o primeiro momento para você falar bem assim, dentro dessa pergunta, como sair, desatolar o pé da jaca, digamos assim, tirar o pé da jaca, é você saber aonde você está. Se você não sabe onde você está, você não fica perdido. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é pegar um papelzinho, colocar tudo ali nesse papelzinho e falar bem assim, olha, eu ganho tanto, né? E tenho isso aqui para pagar. Cheque especial está aqui, cartão de crédito está aqui, a minha mãe, meu pai está aqui, as pessoas que eu estou devendo estão aqui. E a partir daí, começar a pensar em estratégias para poder pagar essas dívidas, se você está endividado, é claro. Né? Eu estou pensando assim, a pessoa está na merda, né? assim, mas é porque a gente tem várias experiências assim também, né? Das pessoas só se darem conta de que essas dívidas acumuladas, ou financiamentos, ou infinitas outras coisas também devem compor essas despesas, né? E a gente também já teve experiências muito interessantes, que parece que é uma tarefa simples. Você pode falar assim, mas isso vai fazer eu ser bem-sucedido nas finanças? Mas a gente tem muitos casos, né, nos nossos cursos, inclusive, de pessoas que não conseguem passar dessa etapa, né? Não consegue. Porque começa a se deparar ali com dificuldades, com crenças e com realidades que a pessoa não quer encarar. Então tem que ter força na peruca ali. É o primeiro ato de coragem, né? Enxergar a realidade. Então, onde você está. E aí, já que as pessoas ignoram essa parte, mas é uma parte de autoconhecimento, que é a parte que você trabalha muito bem, é uma parte de autoconhecimento muito grande. Porque você sabe exatamente que aquilo que você está ganhando não está dando para manter o padrão de vida que você tem. Né? Então, às vezes, as pessoas acham que ganhar muito dinheiro vai garantir um padrão de vida muito alto, mas esse padrão de vida precisa ser sustentado. E aí a ganância do ser humano é sempre assim, quanto mais eu tenho, mais eu quero. E vai entrando cheque especial, cartão de crédito de maneira descontrolada. Então, a parte do orçamento ela fica prejudicada. Né? Isso então, explica porque tem pessoas que não têm um padrão tão elevado de renda, mas têm um padrão de vida mais estruturado, né?
Exatamente. Então, a primeira dica é faça isso por você, se autoconheça colocando as suas finanças num papel. O quanto você ganha, quem você está devendo e o prazo que você precisa pagar essas dívidas, digamos assim. A partir daí, começa a negociar, né? Negocia ali, por exemplo, vou dar um exemplo da minha mãe essa semana, né? Olha que beleza. Minha mãe, ela estava com uma dívida de 2.000 e tantos reais, R$ 2.500, conseguiu baixar para R$ 400 a dívida. Olha o desconto que ela ganhou. Então, assim, na quarentena, aproveitando esse momento de quarentena, o seu credor quer receber esse dinheiro. É pior para ele receber pouco, é melhor para ele receber pouco do que não receber. Então, assim, é um então é uma momento boa oportunidade para começar a organizar muito, isso, né? Essas muito finanças. boa. Muito Eu boa tenho muitos oportunidade. exemplos, assim, do que pode ser feito para equilibrar, né, a receita com a despesa. Porque no momento que eu Uhum, ainda estava lá meio atolada, a minha receita era muito baixa, né? Que eu estava num momento uhum. de virada e eu Transição, né? comecei a fazer muitas coisas, assim, muitas escolhas simples, desde preparar minha comida para não gastar na rua, e Uhum. várias escolhas que eu já fiz durante a vida, assim, de não ter carro, por exemplo, porque para mim não era uma coisa que eu tinha tanta Vantagem, né? necessidade, né? Mas tinha na cabeça assim, você só vai parecer bem sucedida se você tiver um carro, ou se você tiver uma Uhum. casa, enfim. É pensar mesmo assim no que é necessário e ver o que você consegue diminuir de despesa. E Exato. nessa dica que você está dando agora, o momento está bem propício, né? O Para momento está bem propício para renegociar isso. muitas coisas, para diminuir um Ex- pouco essas despesas. Exato, exato. Lembrando que, gente, juros de cheque especial, de cartão de crédito, ainda no Brasil, eles são muito altos. Então é muito melhor você pagar essas coisas primeiro do que fazer qualquer outra coisa. A partir daí, a partir daí, você começa a pensar no seu orçamento. Aquilo que você me perguntou aquela vez lá no Stories, né? O seu orçamento e o seu planejamento financeiro. Porque você começa a pensar que aquilo que você ganha precisa dar para o final do mês, até o final do mês. Pagando as suas despesas e possivelmente, né, no primeiro, assim, mais para frente, um pouco começando a aumentar a sua capacidade de poupança. Então, o que as pessoas, na maioria das vezes, fazem? Recebem, né, uma quantidade de X de dinheiro, vamos colocar R$ 1.000 para arredondar a conta, né, com as porcentagens, coloca R$ 1.000 e gasta 110%, ou seja, R$ 1.100. Primeira coisa é você começar a entender que você tem um orçamento. E cheque especial não é dinheiro seu, né, que é um empréstimo que você vai pagar. E cartão de crédito é um tipo de empréstimo que você tem também, que você vai precisar pagar. E esse valor não pode ser adicionado, acrescentado no seu orçamento. Se você ganha R$ 1.000, viva com os R$ 1.000, né? Mas aí fala bem assim, mas Douglas, está difícil cortar, né? Despesa, eu comecei a trabalhar em casa e minha despesa com alimentação aumentou, né? E tudo mais. Às vezes a gente pensa só no lado da despesa e esquece de pensar no lado da receita também, né? Formas de ganhar dinheiro, formas de você rentabilizar isso aí. Mas vamos deixar esse papo da receita um pouquinho mais para frente, vamos trabalhar na despesa agora, né? Que é o que a gente precisa mais fazer. E aí, assim, a gente teve muita pergunta também com relação a tipos de investimentos, e aí eu consegui Uhum, perceber, até pelo que eu já aprendi, que as pessoas têm algumas dúvidas com relação ao que é investimento. Então, vamos partir do uhum. princípio de que esse primeiro passo de equilibrar as despesas com as receitas, encontrar uma forma de ou diminuir as despesas, ou aumentar as receitas, porque você tem que fazer o dinheiro sobrar. Não dá para você falar Exatamente. em investimento ou em qualquer outra coisa que seja se você não tem dinheiro sobrando. Se sobra mês no final do seu salário, ao invés de salário no final do mês, algum problema tem, né? Você fala, Messi, se você é da turma, sobrou mês no final do meu salário, temos um problema. Não está no momento de falar ainda Não em está no investimento. momento A em gente também investimento, de percebe maneira uma nenhuma. ansiedade das pessoas nesse sentido, né? De, Uhum. ai, olha, o mercado tá bom, agora as ações, tá tudo lá embaixo, vou aproveitar e botar o meu dinheiro lá para quando subir.
Não, Aí vamos, eu queria que você falasse um pouquinho de qual que é o caminho, assim, o que que a gente vamos lá. precisa pensar depois que a gente já está com isso equilibrado. Vamos supor que eu comecei a ter um dinheirinho sobrando, e eu Uhum, já estou me sentindo pronta para começar a investir. É só ok. eu ir lá escolher a ação que está melhor? É só eu. O Não. que que eu tenho que fazer? Primeira coisa que você vai fazer é montar a sua reserva de emergência. Antes da reserva ainda, você precisa ter objetivos com esse dinheiro. Né? Se você não tem objetivo com esse dinheiro, o porquê ou para que você está guardando dinheiro não vai adiantar de nada. Guardar dinheiro por guardar dinheiro não vai te trazer aquela satisfação de você ter que fazer um sacrifício de anotar na sua planilha todo mês o seu gasto, que é chato, vamos combinar, mas é extremamente É, necessário, né? exatamente. Precisar montar um sistema de orçamento aí, né, para facilitar essa contabilidade facilita, né? Deixa mais prazeroso, né? Tá, e Mas o a que partir do que momento, é esse para que o dinheiro? Explica na prática, assim. vamos lá. Imagina, por exemplo, que você quer fazer uma viagem. Né? Vamos dar um exemplo de uma viagem. Né? E essa viagem vai custar, sei lá, né? Vamos chutar um valor aí, já que me ajuda aí, 5 mil? Vamos 5 colocar assim, mil, vai, uma viagem legal. uma viagem legal, 5 mil reais. Para uma Esse, pessoa, né? Que tem gente aí para que uma tem os 5 pessoa, filhos, aí já não aí garanto não nada. dá. Aí não é uma viagem, é um passeio ali perto. Né? Aí uma viagem com uma pessoa, 5 mil reais. Então você vai começar a trabalhar para atingir esse objetivo. Então, se você tem uma viagem para fazer daqui a 2 anos, você sabe que durante 2 anos, durante 24 meses, você vai ter que guardar uma quantidade mensal de A dinheiro. Deise já falou e mexeu comigo. Ela sabe bem o que é ter que multiplicar por um monte de menino. E, então, é esse o seu objetivo com o dinheiro. Né? Eu, por Tá, exemplo, então hoje, além de ter o objetivo, eu tenho que ter o prazo, você está falando. tenho que ter um Eu tenho que prazo. saber Exatamente. quando eu quero isso. Porque senão eu vou botando Exato. dinheiro lá e a Uhum. chance também de eu pegar Sim, esse dinheiro para fazer outra coisa exato. é muito Exatamente. grande. Então, esses dois pontos aí, né, o que você precisa fazer e o prazo que você precisa ter, né, já facilita muito. Se está sobrando dinheiro, você fala bem assim, opa, vamos dizer assim, dos meus 1.000 reais que eu tenho lá, está sobrando 100, eu vou colocar, guardar para poder utilizar isso mais para frente, porque esse dinheiro é da minha viagem, é do meu casamento, é do meu carro, é do meu apartamento. E não mexer naquilo ali. Esse é o objetivo que a gente precisa ter. E aí sim, antes de você ter depois que você tem os seus objetivos, você precisa começar a montar a sua reserva de emergência. O que é a reserva de emergência? A reserva Né? de emergência, na verdade, ela, pelo menos para mim, eu considerei ela assim, como um objetivo. Sim, Foi o meu esse, primeiro objetivo, porque eu não tinha nada de dinheiro guardado. Falei, não, exa, isso nunca mais. exatamente. E aí, por exemplo, eu lembro muito bem dessa jornada que a gente teve junto, né? Já que ela precisava montar a reserva de emergência dela, ela falou bem assim, Douglas, onde é que eu coloco? Calma. Primeiro você tem que entender o que é reserva de emergência. Reserva de emergência é exatamente isso. É um dinheiro que você tem que ter para que, caso aconteça algum imprevisto, você tem. Porque imprevisto ele vai acontecer, a gente só não sabe quando. E aí, esse pode ser o seu primeiro objetivo. Esquece a viagem por enquanto, né? Esquece o carro, esquece o apartamento, monta a sua reserva de emergência. E a A não partir ser dessa que eu reserva de tenha dinheiro suficiente para alimentar vários objetivos, né? para fazer tudo. Né? Se você é dessa pessoa rica, me contata aí depois para a gente poder bater um papo. É só Né? Mas distribuir, né? é só distribuir, é só colocar um pouquinho em cada objetivo e vai dar tudo certo. Mas se você é daquelas pessoas tipo eu, que só consegue fazer uma coisa de cada vez, começa com a reserva de emergência. É um ótimo objetivo já. E essa reserva de emergência vai ser o seu colchão financeiro, né, que a gente fala nas finanças, o colchão financeiro, a sua base para você ter segurança. Porque aí a gente tem que fazer esse tipo de reserva para que quando a gente for começar a investir em ações, quando a gente for começar a investir em fundos imobiliários, a gente fala bem assim, ou em fundos de investimento, que nem você faz algumas vezes, né?
baixou o fundo lá embaixo, fala assim, opa, peraí, deixa eu respirar, isso não vai me afetar porque eu estou investindo para longo prazo e minha reserva de emergência Então, me dá tranquilidade. deixa eu pegar esse gancho e a pergunta aqui do Vitor. Tem que ter mais liquidez nisso, né? Então, vamos Isso. entender. Eu sou a rainha do passo a passo, né? Então, a gente já Aham. organizou as finanças, Finança, já equilibrou, está sobrando um dinheirinho. tá Eu sobrando tenho que definir dinheirinho. meus objetivos. A Exato. reserva de emergência, eu quero falar um pouco mais sobre isso aqui. A reserva de emergência, então, é algo que eu preciso usar assim que acontecer algo. Então, ela tem que ter uma liquidez imediata, né? Imediata. E o que que é essa tal Aham. dessa liquidez? O que que é essa tal da liquidez, né? Liquidez, pessoal, é a capacidade de você precisar daquele dinheiro o mais rápido possível. Então, E você imprevisto, ele poder acontece. tirar ele de lá sem ter tido Exato, prejuízo. exato. Vamos fazer Então, eu não uma posso botar minha escalinha. reserva no fundo de ações. Nem morto. Não mesmo, fundo de ações corre disso por enquanto. Mas vamos dizer assim, vamos fazer uma escalinha das coisas que são mais líquidas para as menos líquidas, digamos assim, daquelas que você tira dinheiro mais fácil e para você tira dinheiro mais dificilmente, digamos assim. Se você deixa o seu dinheiro na conta corrente, um exemplo, ele é o dinheiro que você pode passar no débito, passar lá no caixa 24 horas e tirar. Então, conta corrente é o dinheiro mais líquido, é o local mais líquido. Ele é indicado? Não, e eu vou explicar por quê. Porque, apesar de ser muito líquido, e esse é um problema para quem tem compulsão em gastar, né, porque o dinheiro está fácil, na conta corrente ele não rende. Então, apesar de ser um dinheiro mais líquido, na conta corrente ele não rende nada. Ele não rende nem a inflação. Se você for para uma poupança, por exemplo, é interessante você deixar na poupança, sim, se a poupança estiver batendo a inflação, porque também é um dinheiro muito líquido. Agora, se você tem a sua reserva de emergência, sabe que não vai precisar nem para final de semana nem nada, o que, que você pode fazer? Deixar em investimentos pós-fixados. O que, que é de investimento pós-fixado? É aquele tipo Tesouro IPCA, o Tesouro Selic, né? Tesouro IPCA não, perdão, Tesouro Selic. Ou um CDB de liquidez imediata, ou né, um fundo que te faça ter liquidez imediata também. Quando você vai lá no fundo, você vai ter lá resgate, D mais zero, D mais um. Então, esse Não tipo de dificulta, investimento... não dificulta. Tá Calma. bom, tá bom. Eu vou me Ó, empolgo aqui, eu vamos só. lá. Calma aí. Então, assim, se eu não tenho ainda um bom colchão, um bom dinheiro embaixo do colchão ali, igual o Vitor. Aham. Vitor, eu hoje, com a visão que eu tenho, com o aprendizado que eu tive sobre finanças, até debaixo do colchão é aceitável. Se for a sua É reserva de isso que eu ia emergência, falar. É né? isso que eu ia Não falar, já. importa onde ela vai estar. Agora, se você não tem esse dinheiro embaixo do colchão, não está na hora ainda de você ficar inventando moda e Não ficar inventa. pensando em ação e não sei o que, não sei o que. Mas agora me fala uma Já. coisa. Você falou aí do Selic, né? Uhum. Selic é o investimento, é a poupança dos investimentos, né? Porque ele tem uma rentabilidade maior. Mas aí, quem que faz com essa taxa Selic? Eu nem sei mais a quanto que tá, porque eu parei de acompanhar. Se eu não me engano, hoje ela está em 3 e uns quebradinhos. Eu também parei de acompanhar um pouco a Mas Selic, mas estando deve 3 estar uns e os 3. quebradinhos, ela ainda é Tá melhor do bom. que a poupança? É porque, assim, lembra que o objetivo da reserva de emergência não é rentabilidade. É interessante que tenha, mas o objetivo não é rentabilidade. A primeira coisa que você precisa ter é liquidez. É Então, você precisar do sobrou o dinheiro, dinheiro, é botar o dinheiro lá e deixar ele botar o para dinheiro uma lá. emergência. Eu, por exemplo, estou começando a fazer uma experiência assim, que é pegar, deixar um pouco da minha reserva de emergência num fundo, né, ou no Tesouro Selic, que é o que eu vou começar a fazer, e deixar uma parte na poupança. Por quê? Se o problema acontecer fim de semana, o fundo eu só vou conseguir resgatar na segunda-feira. Você ter mais liquidez ainda. E nesse momento que a gente Exato. está, né? Exato. Tá. Exato. Então esse que é o detalhe. Então quando você, Agora, onde você, sabe, vai, só para concluir, de- aonde você vai colocar sua reserva de emergência? Coloca um pouquinho na poupança, coloca um pouquinho no Tesouro Selic, tem a conta remunerada da Nubank, que também funciona bem. Então são esses locais que você precisa colocar. E aí, me fala o seguinte.
Por isso que eu falei que algumas dúvidas eu acho que não tem muito a ver com a quarentena. Uhum. As pessoas que estão muito preocupadas com essa questão agora da quarentena é porque possivelmente não estavam fazendo esse planejamento ou vindo com Exato. esse hábito de se preparar. Eu até falei Uhum. já algumas vezes aqui, conversando com a turma nos stories, que hoje eu tenho uma tranquilidade, porque essa reserva de emergência você indica, ou os especialistas indicam, ou É. o que é o ideal da gente ter, porque assim, a própria reserva ela
mercado nacional que faz você fazer recomendações te permite fazer recomendações financeiras. Eu não tenho, pretendo, mais para o futuro, mas eu Mas não eu posso acabei falar. de falar com eles aqui, Douglas, que além disso, a gente precisa saber qual é o objetivo da pessoa, né? Sim, Para poder sim, indicar qualquer investimento ou indicar qualquer qualquer coisa. caminho sem saber exatamente o Uhum, objetivo, exato. é só um Não tiro no existe. escuro, né? Exatamente. Por isso que a gente foca muito no nosso curso. Eu acho que eu peguei você falando do curso aí, né, um pouquinho, né, antes da pergunta do imóvel. Por isso que a gente foca no nosso curso que o importante é você conhecer-se primeiro, montar o seu orçamento, montar o seu planejamento financeiro, para aí sim você começar a ter opções de você investir em outros lugares. Porque investir demora tempo, né? Gasta um tempo. Eu, por exemplo, estou desde 2017 estudando. Tem gente que já está há 10 anos estudando isso e ainda está numa crescente de conhecimento. Então, demanda tempo, demanda você analisar uma empresa, né? Precisa saber de contabilidade. Então, essas coisas assim, a gente não quer, a gente não quis tratar no nosso curso. O nosso curso é justamente você se organizar financeiramente para poder ter uma vida mais tranquila, ter possibilidades, montar os seus Poder objetivos. fazer escolhas, poder tomar Exato, decisões, exato, colocar os né? Já que sonhos em falou que prática. Então, Jaque falou, por exemplo, um dos valores dela é liberdade e segurança, não é isso, Jaque? O meu é bem parecido também. Então, por que que... E eu prezo muito a questão da previsibilidade. Apesar de investir em ações, eu prezo muito a questão da previsibilidade. Então, quanto mais previsível para mim o negócio, mais seguro eu me sinto. Então, por isso que eu montei a minha reserva. Né? Por isso que eu, por exemplo, tenho um planejamento financeiro de 1 ano. Né? As minhas despesas estão, para quem pegou a dica daquele stories lá que a gente fez, né, já montou o seu orçamento para 1 ano já. Porque o orçamento ele te permite tomar essas decisões mais fáceis, mais rápidas, né? Ele te permite tomar de maneira antecipada as suas decisões. Então, para isso que ele serve. E aí eu vou trazer um post que eu fiz essa semana mesmo, né? Porque aí, gente, não tem milagre, não. O Douglas falou aí da importância do tempo, da importância de se dedicar, da Uhum. importância de estudar. Às vezes as pessoas perguntam assim, como que você fez isso? Eu falo, estudando. Eu fui lá e falo, como? Vai no Google, como eu faço isso? Escolho o Vamos caminho, fazer. tomo a minha decisão e faço. Exato. Aqui, Porque ó. a maior parte das Livro que eu acabei de coisas comprar também. que é o Continuo post que eu estudando. fiz, elas dão trabalho. E isso dá trabalho. É um Dá. trabalho a mais que você vai ter. Cuidar da sua vida financeira, cuidar da sua saúde financeira. Mas não é difícil. Mas dá Uhum. trabalho. Aí, Dá se você não trabalho. tiver, se você, né, não Uhum. disponibilizar seu tempo, não botar a mão na massa, não tiver objetivos claros, não quiser prosperar, não vai acontecer. Exato. E eu contei Exato. para eles também, Douglas, da sua enorme generosidade Ah! em fazer o curso de organização financeira, de finanças. A gente vai pensar no nome mais No, marqueteiro, como no, no, bombar nas no, finanças, é, para todo mundo que se inscrever no Tô Evoluindo. E você, como participou do Tô Evoluindo, acho que pode falar um pouquinho da importância das finanças e dessa organização para o resultado, né? Para todo aquele projeto uhum, de vida que as exato. pessoas constroem no programa, para isso realmente se efetivar, para isso se concretizar. Porque Sim, você sim. participou dos dois, né? Você participou do Tô Evoluindo e é o criador do método de finanças. Então, ninguém melhor que Então, você. vamos lá, gente. No Tô Evoluindo, você constrói objetivos de vida, né? Você constrói seu projeto de vida e tem os seus objetivos. Né? Isso a Jaque fala melhor do que ninguém. O filho é dela, ela sabe contar de cima e embaixo como é que funciona isso. Mas todo objetivo ele precisa ser financiado. Né? Todo objetivo tem as suas despesas, todos os objetivos têm os seus custos. E se você não está com as finanças organizadas, você vai fazer, você não vai conseguir atingir os seus objetivos. Né? Você tem os seus objetivos financeiros, mas dentro do objetivo financeiro ele é menor do que um objetivo de vida. Então, se você tem um objetivo de vida, né, o seu propósito que você vai descobrir, os seus valores que você vai descobrir, vai fazer um monte de testezinho bacana, né, vai fazer um monte de coisinha legal.
Então, o programa ele te dá o seu projeto de vida, mas ele precisa ser financiado. Se você não está com as suas finanças em dia, se você não está com a sua organização financeira em dia, se você não está com o seu orçamento em dia, se está gastando mais do que está recebendo, se está devendo todo mundo, se está fazendo as suas coisas, vai acontecer um mecanismo de frustração na sua vida, infelizmente. Porque você não vai conseguir atingir o objetivo. Né? Você É não vai conseguir atingir o equilíbrio, seu né? objetivo. Foi o que o Flávio É falou ali, é equilíbrio. equilíbrio. Não dá Equilíbrio. para fazer uma coisa depois a outra. E o programa Tô Evoluindo, ele é estruturado dessa forma, né? A nossa estrutura Aham, analítica de vida lá. Que não exato. dá para você pensar em uma coisa isolada da outra. Por isso que a gente trabalha Uhum, tanta questão de prioridade, equilíbrio, exato. enfim. Mas a parte das finanças é tão importante que a gente vai trazer o curso ali coladinho. Então, vai ser Tô Evoluindo Exato. mais finanças pessoais. Mais finanças pessoais. E aí tem esse bônus, né? Muito bacana que eu vou participar com a Jaque aí, né? A Jaque me procurou, falou, fez a proposta, mas vindo da Jaque não tem como recusar, né? Eu Vindo não da sei se isso Jaque é bom logo. ou ruim. Não tem como recusar, né? A gente precisa já que Eu já vou com o discurso todo pronto. Douglas, todo imagina pronto. quantas pessoas nós vamos Ela, ela sabe transformar. exatamente os gatilhos para poder, para poder vender ideia para mim, é coisa rápida. Mas Mas é um curso, assim, gente, que das últimas vezes que a gente aplicou, a gente viu realmente transformação na vida das pessoas. Né? Não tem outra tem palavra. um monte Né? de gente evoluída aí, ó. Tem a Agnes, tem a Lorena, tem o Ah, Vitor. Vai falando aí, só manda um então, coraçãozinho manda um para quem coraçãozinho gostou. aí. A Agnes mesmo, ó, ela nem tá como a Agnes aqui, tá no aperto de cor. Por quê, meu amor? A pessoa saiu de lá empreendedora, já tá Aí já é outra arrasando. coisa. A Lorena, a mesma coisa. A Lu, eu acho que não está Uhum. aí, mas a Open Box surgiu do Tô Evoluindo. O Vitor não está nem. Agora ele voltou por conta da pandemia, mas está lá, meu amor. É consultoria Oh, internacional em São oh, Paulo. Então a galera está assim, prosperando demais, né? Os uhum. resultados da aplicação desse programa são muito Acontece. fantásticos. Acontece, gente. É uma coisa assim fantástica. Não tem como não fazer. É um bônus que a gente vai, que já que vamos dar nesse curso aí, né? Ela vai fazer toda a parte de projeto de vida com vocês. Depois eu entro junto com ela na parte de finanças. A A gente Lu acabou desenvolveu, de né? entrar, ó. Falamos dela, é mais uma Opa, evoluída. falou. Então, a gente tem um método que foi desenvolvido para esse curso, né? Dentro da mesma metodologia que a Jaque usa, que é a gestão de projetos. Então, a Jaque usa muito de gestão de projetos para construir o Estou Evoluindo, né, para construir o seu projeto de vida, e eu usei uma ferramenta da gestão de projetos para fazer com que a gente Claro, tenha gestor de projetos tem esse problema, né? Hoje já vai adaptando as ferramentas para poder utilizar. exatamente. Então, assim, é método, é passo a passo, tem dica, mas tem passo a passo, tem uma forma para fazer, e isso garante que a gente atinja um resultado. Né? Isso garante que a gente tenha um resultado positivo no meu caso, né, conjunto com a Jaque, nas finanças pessoais. E aí, a partir disso, ir prosperando, ir galgando novas coisas, e subindo novos degraus, que E isso é muito importante. riqueza é nosso lema a partir de agora. Douglas, para a Exato. gente terminar, eu queria que você falasse sobre Lu quer ser rica. Você já está, meu amor, você está no caminho Gente. certo. Douglas, estou gostando do assunto. Isso Ó, Regina, tia Rê. é sucesso. Antes de encerrar, que eu quero encerrar fazendo convite para a Masterclass, que também Uhum. tem muito a ver com esse assunto de dinheiro aí, mas só Opa. para falar um pouquinho da pergunta da Deise, que ela falou lá de que ela investiu em imóveis e agora nessa Uhum. pandemia tá assim, tá difícil de alugar, assim, Uhum. a, a Tá, questão do imóvel, né? Que a gente tem muito essa coisa assim, imóvel é um investimento. É um investimento, mas depende do Uhum. Do objetivo uso. também, né? Porque é É, liquidez zero, né? exato. Né? Nessa questão do imóvel, né, muita gente fala para a gente poder. O que eu faria numa hora dessa? Né? Segura. Porque provavelmente, se você for vender esse imóvel, você vai estar vendendo com um preço muito barato, né? Abaixo do valor de mercado dele.
Então não Mas vale se a você pena. tem esse tomar imóvel como um preço. investimento para ser sua Exato. reserva, por exemplo, lascou, porque agora as pessoas estão Lascou, entregando os filho. imóveis, as pessoas estão tendo que Exato. renegociar o valor de aluguel. Aham. Então, Eu, por é um exemplo, tenho exemplo alguns muito fundos. claro, né? Do Uhum. objetivo e tipo de investimento. Exato. Tem que andar tudo Exato. juntinho. Exato, já. Eu tenho alguns imóveis aí, né, por meio de fundo imobiliário, que meu rendimento foi lá embaixo por conta dessa pandemia. Ah, Né, o você nível de é rico, inadimplência você é aumentou. rico, nem olha para isso. Ó, mas é muito importante. Ó, falta 1 minuto e meio, gente. Eita! Ó, amei falar com você. Antes de terminar, Eu antes que de sermos agradeço. derrubados, convite para vocês fazerem a Masterclass de autossabotagem. O Douglas também já passou por ela, sabe o que que é, Já. sabe o impacto. Reveladora. As inscrições estão abertas. E essa Masterclass é gratuita, tá? Vou fazer ela antes de lançar as vagas do Tô Evoluindo. Então, tá aberta no site do Tô Evoluindo, www.toevoluindo.com.br, e é só ir lá se inscrever, que de 8 a 11 de junho a gente vai ter um... E assim, é transformadora, tá? O negócio ali Uhum. Sim, é nesse ritmo aqui que a gente está exatamente. É começando. nesse. A Lu tá falando que a live tá demorando 1h30 agora para cair, né? Tá querendo testar. Não, aqui já está falando que Não. está 1 minuto É. restante. Já Então, estamos nos vamos. minutos finais. Douglas, só manda Então, ó, um beijo para a galera. Gente, galera, ó, brigadão aí, ó. muito obrigada por terem ficado com a gente. Gente, brigadão, desculpa aí o susto, né? Mas tá tudo bem, deu tudo certo, tá bom? Graças a Deus. Que bom. Então, assim, né? Precisando de alguma coisa, Jaque, entra aqui em contato. Se surgir mais dúvida aí, vamos marcar uma outra pra gente poder tirar dúvida Vamos dessa sim. galera aí. E ó, Tá espero bom? vocês. Essa semana tem lives com as meninas do Tô Evoluindo, que vão contar as histórias. Tem a Masterclass de 8 a 11 gratuito, que é só vocês se inscreverem e depois se preparar para se inscrever no Tô Evoluindo, que tem curso bônus com o maravilhoso do Douglas. Beijo, gente. Obrigada. Beijo, galera. Obrigada, Douglas. Obrigado Mais uma aí, vez. gente. Obrigada para Tchau, vocês gente. também. Beijo. Tchau, tchau.